Olá, alunos! Agora nós vamos estudar multiplicação de polinômios. Então, primeiro a gente vai ver a multiplicação de um monômio por um polinômio, certo? Então, vamos ao primeiro exemplo. De que maneira podemos representar a área da figura seguinte? Então, nós vamos representar a área dessa figura total. Então, nós temos que primeiro observar que os lados opostos são iguais. Então, se esse lado aqui é x, aqui será x. Se aqui em cima é 2x, aqui embaixo será 2x. Se aqui é y, aqui embaixo será y. Temos que entender o seguinte também, que para calcular a área, ou seja, a área da figura total, será um retângulo. Então, será base vezes altura ou altura vezes a base. Observamos, então, que a altura é x, ou seja, um monômio. Então, x vezes... E a base seria essa parte da figura 1 mais essa parte da figura 2. Então, seria 2x mais y, certo? Então, agora nós podemos realizar a multiplicação. A multiplicação, nós vamos utilizar o método distributivo, o chuveirinho. Então, nós vamos multiplicar o x, que é um monômio, pelo primeiro termo do polinômio, depois o x pelo segundo termo do polinômio. Então, vamos aqui. Quando não tem nada na frente, vale 1. Nós temos que multiplicar os coeficientes e, quando tem a parte literal são semelhantes, somar os expoentes, ou seja, usar a regra de multiplicação dos monômios. Então, vamos lá, que nós já aprendemos. 1 vezes 2, 2. X vezes x, x ao quadrado, porque aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, a gente soma, né, os expoentes. Regra de sinal agora, para a gente multiplicar o primeiro termo com o segundo. Então, mais vezes mais, mais, porque para ligar dois termos aqui nós vamos ter que ter uma adição ou uma subtração. E nós temos x vezes y. São partes literais que não são semelhantes, então a gente só agrupa. Então, junta. Vai ficar x, y. Então, o polinômio que representa a área dessa figura retangular é 2x ao quadrado mais xy. Essa seria a resposta do nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos o monômio 5a ao quadrado m multiplicando por este polinômio. Então, vamos pegar o monômio vezes o primeiro termo e este mesmo monômio vezes o segundo termo do polinômio. Então, vamos lá. Primeiro, então, seguindo a regra da multiplicação de monômios, multiplicamos os coeficientes numéricos, os números que estão na frente. Então, 5 vezes 3, 15. E a parte literal, quando é semelhante, nós somamos os expoentes. Então, a ao quadrado vezes a, lembrando que aqui em cima é 1. Então, vai ficar a ao cubo. Somamos os expoentes. M, como não tem nada aqui, a gente repete. Então, nós temos o primeiro termo. Agora, vamos pegar esse monômio, vamos multiplicar pelo segundo termo do polinômio. Então, mais vezes menos, menos. 5 vezes 2, 10. E agora a parte literal, o que é semelhante, nós vamos somar os expoentes. Então, a ao quadrado vezes a na primeira potência, vai ficar a ao cubo. E depois, m na primeira potência, com m na primeira potência, então m vezes m será m ao quadrado. Então, o resultado da multiplicação deste monômio por este polinômio seria 15a ao cubo m menos 10a ao cubo m ao quadrado. Vamos ao último exemplo de um monômio multiplicando por um polinômio. Então, nós vamos pegar aqui, ó, este monômio e multiplicar por cada termo deste polinômio que está dentro do parênteses. Este monômio, nós vamos multiplicar por cada termo que está dentro deste parênteses. Então, vamos lá. 3 vezes x, juntamos, porque eles não são semelhantes, então vai ficar 3x. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 2, 6. Aqui, como não está multiplicando com ninguém, a gente vai repetir. Então, vai ficar x ao quadrado. E aqui a gente faz agora menos vezes mais, menos. X vezes 2, como não são semelhantes, nós juntamos 2x.
menos vezes menos mais, semelhantes, né? X vezes x, com a antenada em cima vale 1. Na multiplicação de monômios, nós somamos os expoentes. Então, x vezes x será x ao quadrado. Note que nós temos vários termos semelhantes. Então, agora a gente vai aplicar o conteúdo anterior de polinômio reduzido. Então, primeiro nós temos que agrupar esses termos semelhantes. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, esses dois são semelhantes. Depois, nós temos mais 3x menos 2x, que são semelhantes. E, por último, o menos 6. E agora a gente vai juntar esses termos semelhantes. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, nós vamos ter 2x ao quadrado. Mais 3x menos 2x vai ficar mais x. E, por último, o menos 6, que não tem ninguém. Então, quando for necessário, tiver termos semelhantes, nós temos que juntá-los. Então, o resultado da multiplicação desses termos aqui seria 2x ao quadrado mais x menos 6. Agora nós vamos para a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Então, de que maneira podemos representar a área total dessa figura? Então, nós temos que observar o quê? Que os lados opostos são iguais. Então, se aqui é x, aqui será x. Se aqui é b, aqui será b. Aqui será A, vou pôr aqui dentro, na base, e aqui será X. Se nós queremos calcular a área da figura total, nós vamos fazer base vezes a altura. Nós temos que lembrar, então, que este lado total seria essa parte da figura 3 mais essa parte da figura 4. A parte baixa aqui seria parte da figura 2 mais parte da figura 4. Aqui seria a parte da figura 1 mais parte da figura 2. Aqui seria a parte da figura 1 mais parte da figura 3. Então, nós vamos fazer base vezes a altura. Então, a base seria dessa figura x mais a. Vamos colocar em evidência para facilitar o cálculo. Vezes a altura, que será x mais b. X mais b. Aqui nós temos, então, a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Então, nós vamos pegar este primeiro termo aqui, do primeiro polinômio, e vamos multiplicar pelo primeiro termo do segundo polinômio. Depois, vamos pegar esse mesmo termo e vamos multiplicar pelo segundo termo do segundo polinômio. Esse a aqui, que é o segundo termo do primeiro, nós vamos multiplicar depois por ele, pelo primeiro termo do segundo polinômio. E esse a, que é o segundo termo do primeiro polinômio, nós vamos multiplicar pelo segundo termo do segundo polinômio. Então, vamos lá. Primeiro aqui em cima, x vezes x, nós vamos ter x ao quadrado. Mais vezes mais, x vezes b é a mesma coisa que bx. Lembrando sempre de colocar em ordem alfabética. Então, bx. Então, fizemos uma multiplicação por cima e agora nós vamos fazer a multiplicação aqui por baixo. Então, mais vezes mais, sempre tem que haver um sinal de adição ou de subtração para ligar os termos, né, do polinômio. E nós vamos ter a vezes x, ax. E agora nós vamos pegar o a vezes o b. Então, mais vezes mais, a vezes b, ab. Observe, então, que o resultado não tem nenhum termo semelhante. Então, não tem como a gente agrupar, ou seja, aplicar o conceito de polinômio reduzido. Então, a área dessa figura, a área total, seria este polinômio, certo? Agora, vamos para o último exemplo. Vamos multiplicar este polinômio por este polinômio. Então, nós vamos pegar o primeiro termo do primeiro polinômio vezes o primeiro termo do segundo. Este mesmo primeiro termo do primeiro polinômio vezes o segundo termo do segundo polinômio. Depois aqui por baixo, o segundo termo do primeiro polinômio
com o primeiro termo do segundo polinômio. Depois, o segundo termo do primeiro polinômio, nós vamos multiplicar pelo segundo termo do segundo polinômio. Certo? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, multiplicamos coeficientes numéricos. 3 vezes 2, 6. E A vezes A, como são semelhantes, nós vamos somar os expoentes. Então, A vezes A, 1 mais 1, 2. Então, vai ficar A ao quadrado. Mais vezes menos, menos. Que é um sinal de adição ou subtração ligando os termos. 3 vezes 5, 15. E A vezes B, como não são semelhantes, nós vamos apenas juntá-los. Fizemos a parte de cima, agora vamos para a parte de baixo. Mais vezes mais, mais. Sinal de ligação, né? De adição e subtração. 2 vezes 2, 4. B vezes A é a mesma coisa que A, B. Então, sempre colocar em ordem alfabética. Até para a gente observar que eles são semelhantes e que nós vamos ter que aplicar o polinômio reduzido depois. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. Como são semelhantes, B vezes B, ou seja, 1 mais 1, vai ficar B ao quadrado. Como nós temos aqui dois termos semelhantes, nós iremos juntá-los. Então, o resultado será 6 ao quadrado menos, porque daí vai ser, diminui, né, e conserva o sinal do maior que é negativo. Então, devo 15, pago 4, vou ficar devendo 11. AB, repete a parte literal, né? E por último fica menos 10b ao quadrado. Então, a multiplicação desses dois polinômios resulta em 6a ao quadrado menos 11ab menos 10b ao quadrado. Então, assim encerramos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Abraço!